Numa altura tão tecnológica como esta, como é que conseguimos manter as características mais tradicionais do vinho? Nesta aula, vamos aprender como se faz o vinho. O processo de transformação do sumo da uva em vinho, ou seja, transformar o açúcar do sumo em álcool, chama-se fermentação. A melhor forma de explicar o que é fermentação é mostrar como se faz vinho espumante. É muito simples. Primeiro temos de ter em conta a garrafa. Sabem qual é a pressão de uma garrafa de espumante? Imaginem qual é a pressão do pneu de um carro. E a de espumante é maior ou menor? Uma garrafa de espumante tem 3 vezes mais pressão do que o pneu de um carro. É cerca de 6 bar. E por isso precisamos desta garrafa grossa. Caso contrário, se eu fizesse vinho espumante numa garrafa fininha, explodia passado um dia ou 2. Primeiro passo, garrafa grossa. Como é que vou então fazer o espumante? Vou colocar um vinho cá dentro, branco, com cerca de 10 graus de álcool. A seguir, vou introduzir 17 gramas de açúcar e vou pôr uma colher muito pequenina de fermento. O fermento é quase igual ao fermento de pão, aquele fermento que temos em casa para fazer bolos. E tapo com uma carica, para o gás não sair. E o que é que vai acontecer lá dentro? O fermento vai agarrar no açúcar e comer o açúcar e vai deitar fora álcool e gás. No final do meu açúcar ter sido todo consumido pelo fermento, pelas leveduras, o meu vinho de 10 graus passou a 11,3, ganhou 1,3 grau e ganhou 6 bares de pressão. É esta a química que existe na fermentação. O fermento come o açúcar e deita fora álcool e gás. Como eu tinha uma carica, este gás natural ficou todo lá dentro. Quando eu faço vinho em cubas, estas estão abertas e o gás é libertado. Portanto, vai libertar muito mais gás do que este dentro da garrafa, porque começo com 0 de álcool e 250 gramas de açúcar e acabo com 0 de açúcar e 13, 14 graus de álcool. Mais à frente nesta aula vou explicar melhor com diagramas o processo de fabrico de branco, rosé, tinto, mas o que devemos reter agora é, numa adega podemos não adicionar fermento, ele vem da própria vinha, está agarrado às películas das uvas e ao esmagarmos ele entra em contacto com o mosto, com o sumo da uva. E o que o fermento vai fazer é consumir todo o açúcar natural das uvas e transformar este açúcar em álcool. Cada 17 gramas de açúcar natural do mosto da uva faz 1 grau de álcool num litro de vinho. Como é que controlamos a velocidade desta reação, desta fermentação? É através da temperatura. Se eu tiver a fermentação a ser feita a uma temperatura muito baixa, tipo 12, 14 graus, ele vai demorar 4 semanas, 5 semanas a fazer. Se eu tiver a 30 graus, completamente diferente, vai demorar 4 a 5 dias, 6, 7 no máximo. Como é que se faz então vinho branco? As uvas, colhidas manualmente, vêm em caixas e são despejadas para dentro de uma prensa. Naqueles lagares antigos tem um parafuso no meio e um cesto de madeira à volta. Isso seria a prensa antiga. Hoje em dia tem um formato muito mais moderno. Mas para que é que serve a prensa? Serve para espremer os bagos da forma mais subtil, mas tendo o máximo de rendimento possível de mosto de uva. Depois desta prensagem, vou então fazer a fermentação apenas com o mosto, apenas com o sumo. Esta é a grande diferença do vinho branco e rosé para o vinho tinto. O vinho tinto fermenta com todas as uvas. No branco, nesta fase da prensagem, já separei o líquido do sólido. Já agora, já imaginou 1 kg de uvas quanto é que faz de vinho? 1 kg de uva vai-me dar mais ou menos 750 ml. O rendimento do tinto é maior do que o rendimento do branco, exatamente porque esta prensagem da uva inteira do branco tem algumas pergas. Com este mosto vou então fazer o meu vinho. Primeiro vou colocar
em cubas de inox, cubas altas, e vou gelar o mosto, porque ele está sujo, tem terras, tem mosquitos, e durante 1 dia ou 2 dias, com o mosto gelado, vou aguardar que ele sedimente. Passado estes 2 dias, é o chamado passar a limpo. Passar a limpo é, no fundo desta cuba de inox, tenho 1, 2, 3 dedos, uma sujidadezinha no fundo da cuba que nós chamamos de borra. Vou passar então a limpo para outra cuba de inox, esta com uma característica de ter uma chamada camisa de frio para controlar a temperatura da fermentação. Agora, com o mosto todo limpo, espero que ele aqueça e, naturalmente, com o fermento que veio das uvas, ele começa a fermentar. Nesta cuba, e com um controle automático, eu, o enólogo, o técnico, vou dizer a que temperatura é que eu quero que o vinho branco seja feito. Se eu quiser um branco muito aromático, vou tentar fermentar a baixa temperatura, 12, 13, 14 graus. Se eu quiser um branco reserva, que depois vai para a barrica estagiar e quer mais volume de boca e não preciso de tanto aroma, aumento um pouco esta temperatura. Talvez 16, 17, 18 no máximo. E é assim que ocorre a fermentação do vinho branco. Não esquecendo, como eu disse, que se for a mais baixa temperatura, vai demorar mais tempo. Os tais 4, 5 semanas a 12, 14 graus. Se for 17, 18, demoraria 2 semanas e meia, 3 semanas a acabar a fermentação. Acabando a fermentação, tenho de decidir onde é que este meu vinho vai estagiar. Se eu quiser manter o meu vinho frutado, vou, mais uma vez, passar a limpo para tirar o fermento que já não preciso dele. No caso de um vinho frutado, vou colocar em cubas de inox a estagiar até ao engarrafamento. Para fazer o meu vinho reserva, esta é a altura de colocar o vinho na barrica. Mas idealmente levo um pouco do fermento atrás, chamadas borras finas, que vão para a barrica. E existe um processo muito particular com nome esquisito, chamado batonnage, e o que faz com que o vinho branco de barrica ganhe gordura, ganhe volume. Não é mais do que com um pau mexer as borras de tempos em tempos. Há quem faça de 15 em 15 dias, há quem faça de mês a mês, e estas borras vão-me dar um aveludado ao vinho branco e um melhor casamento com os aromas tostados da madeira. E é assim que se faz um branco reserva. O vinho rosé é feito exatamente da mesma forma do que o branco, apenas a diferença que são uvas tintas. E já agora, se quisermos um rosé mais concentrado, a única diferença é quando as uvas estão na prensa, têm que ficar mais tempo na prensa a prensar para retirar a cor que eu desejar. O jogo de cor é na prensa que é feito. Antes de iniciarmos o processo de vinificação do tinto, vou só explicar que tentem fazer isto em casa. Espremerem uma uva tinta. De que cor é que acham que é o mosto dessa uva? É tinto? Não, é branco. E por isso existe, não sei se já ouviram falar, um vinho branco de uvas tintas, o Blanc de Noir. Aliás, o champanhe, o espumante feito em França, na região de Champagne, todo ele, 70%, é feito de uvas tintas. É uma mistura de uvas brancas e uvas tintas. E o vinho é branco. Ou seja, toda a cor que eu preciso para fazer o vinho tinto não está no sumo, está na pele. E é essa a razão que eu faço o vinho com as uvas inteiras, faço a fermentação das uvas inteiras, ao contrário do branco. Lembram-se? O branco eu prensava e só usava o sumo, o mosto. Aqui não, aqui é tudo com as uvas lá dentro. Passo a passo, como é que se faz vinho tinto? As uvas chegam em caixas à adega e meto numa máquina que se chama desengaçador esmagador. O que é que esta máquina faz? Vai tirar o engaço é este ramo que segura as uvas e que vai dar um sabor muito vegetal e muito seco ao vinho, e não queremos isso. Portanto, coloca as uvas na máquina e dá-se o desengaço. Portanto, sai a parte do cacho, sem ser o bago, sai fora. A seguir, cai para outra máquina, que não é mais do que 2 rolos de borracha, para não esmagar a grainha, e que vão rachar ligeiramente os bagos para libertar algum do mosto.
Daqui estas uvas já desengaçadas e rachadas, portanto, já com algum sumo de fora, são postas no lagar. O fermento já está misturado no meio deste sumo e uvas e vai-se iniciar o processo de maceração. Não é mais do que retirar a cor da uva. Imaginem como é que se faz chá. Tenho água a ferver e tenho a minha saqueta de chá. E se eu mexer muito a saqueta, vou libertar rapidamente todo o sabor e toda a cor do chá. No vinho é igual, só que não tenho saquetas. O que eu vou fazer aqui é pôr a uva e o sumo em contacto, pisando a uva. A maceração não é mais do que uma pisa. Quanto mais eu bater, mais cor vou tirar. Aqui vou precisar também da ajuda da temperatura. Lembra-se que eu falei inicialmente, temperaturas baixas, fermentações muito lentas, temperaturas altas, fermentações rápidas. E é o que vai acontecer aqui. O vinho tinto precisa desta temperatura alta para, quando estou a pisar, retirar o máximo da cor e dos taninos e dos sabores. Portanto, a uma temperatura mais alta, a fermentação, que neste caso dura 5, 6, 7 dias, com esta temperatura e com este batimento, faço a tal maceração ao longo da fermentação, e no final ainda funciona melhor, porque no início tenho mais açúcar e zero de álcool, mas no final já tenho 10, 11, 12 graus de álcool. Este álcool ajuda-me também a extrair da pele da uva a cor e os sabores. Esta será aquela fase de separarmos as uvas do vinho, já não é mosto, agora é vinho. E vamos usar a prensa. E faz sentido todo aquele lagar antigo que tem o parafuso no meio. Pisei as uvas, juntei-as naquele cesto de madeira com o parafuso no meio e coloco as tábuas e esmago. É assim que se faz a prensagem. Os tintos têm uma particularidade que não existe nos brancos. Existe uma segunda fermentação e é o que justifica dos vinhos tintos serem mais suaves do que os vinhos brancos. Aqui é uma fermentação que tira a acidez dos vinhos. Passa um ácido da uva, que é um ácido forte, que se chama ácido málico, transforma quimicamente, através também de uma bactéria natural, aqui não se usa nada, num ácido muito mais suave, que é o ácido lático. Muito parecido a fazer iogurte. Este processo chama-se fermentação malolática. Demora 15 dias, um mês, este processo, e o vinho está pronto para uma fase muito importante do vinho tinto, que é o estágio ou envelhecimento, normalmente feito em barricas. Este processo de estágio de barricas, mínimo 6 meses, máximo 3 anos. Quanto mais pequena a barrica, menos tempo. Quanto maior, tonéis maiores, poderá estar muito mais tempo. A barrica vai conferir notas tostadas ao vinho. Isto porquê? Antigamente perceberam, quando guardávamos o vinho em cascos de madeira crus, os vinhos ficavam mais ásperos, sabiam aquele tal tanino da madeira. Então o que repararam era que, se tostassem a barrica, a agressividade da madeira desaparecia. No entanto, começámos a ganhar notas tostadas. E daí aquelas notas que eu falei na aula dos aromas. A nota caramelizada, cheira a baunilha, café, moca, chocolate, fumo. Tudo isso vem da tostagem da barrica e do envelhecimento do vinho durante o estágio. No Lagares Comuns de hoje, vou responder à pergunta de: vinho que é vinho é branco e tinto e rosé não é nada? E a resposta é não. Claro que rosé é um vinho que está cada vez a ganhar mais qualidade e mais adeptos. É das poucas categorias de vinho, tal como o espumante, que cresce muito. Cada vez é bebido mais rosé e melhor. Foram 14 aulas, todas sobre um tema que apreciamos: o vinho. Aprendemos como provar, servir, harmonizar e como fazer vinho. Por muito que se explique, se estude ou se ensine, há algo que é impossível de passar por palavras: o prazer de
de provar um bom vinho. Da minha parte e da parte do Clube de Vinho do Pingo Doce, queremos agradecer a sua participação.